Bem-vindos ao programa de hoje. Meu nome é Rick Renner e hoje estamos continuando a nossa série chamada Recalculando. E como eu tenho dito em todos os programas, nós sempre aprendemos a depender do GPS. Eu trouxe meu telefone porque a maioria de nós usa o GPS em nossos telefones, mas também temos em nossos carros. E que bênção é termos o GPS, ainda mais numa cidade como Moscou, que é uma cidade gigante. Eu realmente dependo do GPS. Eu apenas faço tudo o que ele me diz para fazer. Vá para a direita, para a esquerda, vá em frente, volte agora. Eu obedeço explicitamente, porque o GPS realmente sabe me levar aonde eu tenho que ir e como eu devo fazer para evitar problemas ao longo do caminho. Como é possível que tenhamos vivido até hoje sem o GPS? Mas ei, se somos obedientes assim a um programa de computador, o que dizer do Espírito Santo? Ele vive dentro de nós? E meus amigos, o Espírito Santo dentro de mim e dentro de você é o GPS definitivo. Ele vai nos mostrar tudo o que nós precisamos saber. E é por isso que eu trouxe essa série nova chamada Recalculando, porque às vezes, quando estamos dirigindo numa estrada e cometemos um erro, o GPS nos ajuda dizendo, recalculando, e nos coloca de volta no caminho certo, e é isso que o Espírito Santo faz quando nos desviamos do plano de Deus em nossa vida. Ele diz recalculando e imediatamente põe um plano em ação para nos levar de volta para onde precisamos ir, e é por isso que eu chamei essa série de Recalculando, como voltar à rota certa se você cometeu um erro ao longo do caminho. E sabe, todos cometemos erros de tempos em tempos. Então, meu amigo, eu sei que essa série será uma bênção para você e também vamos te dar um guia de estudo no fim da série. Eu também quero indicar o meu livro chamado A Vontade de Deus, a Chave para o Seu Sucesso. Deixa eu ler só alguns títulos dos capítulos desse livro, é maravilhoso. Entrar na vontade de Deus pode ser um processo. Não desista. E esse aqui, não se desvie do plano de Deus. Também temos esse aqui, talvez seja a hora de redirecionar e ficar focado. Temos outro, alinhar-se à vontade de Deus traz bênção. Esse livro está cheio de coisas boas. Eu sei que você quer estar na vontade de Deus e, como o subtítulo diz, você pode se posicionar para viver na provisão e na proteção do poder sobrenatural de Deus. Eu recomendo, adquira esse livro, ele vai mudar sua vida. Assista essa série, adquira esse livro, tudo está disponível para você facilmente. Basta você encontrar a sua loja favorita. Então vamos continuar com a nossa série Recalculando. Vamos começar então a falar disso. Como você sabe, estamos falando de ser guiados pelo Espírito Santo. Então, para começarmos, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e eu vou te dar 5 pontos para te ajudar a recalcular e voltar à rota certa se de alguma forma você cometeu um erro ao longo do caminho. Mas no começo da série, nós vimos que até mesmo Jesus teve que confiar na liderança do Espírito Santo. E eu citei para você João 16:13, onde Jesus diz, no entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Vimos que o Espírito Santo quer nos dar luz, quer nos mostrar como andar, onde parar, quando se mover, e se dermos ouvidos a Ele, Ele realmente nos guiará. Então, no segundo programa, vimos que podemos ser guiados pelo Espírito Santo. Eu ensinei e citei Romanos 8:14, que diz, todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, o que significa que se você é um filho de Deus, você pode esperar ser guiado. E então no programa passado eu dei a você 6 sinais para te ajudar a saber se você está no caminho certo, sendo guiado pelo Espírito Santo. Se você perdeu o programa anterior, por favor, volte e assista. É importante para entender toda a série. E hoje eu vou dar a você 5 pontos para te ajudar a voltar à rota certa se você cometeu um erro ao longo do caminho. E é normal cometermos erros ao longo do caminho, e se você sente que cometeu um erro, não se martirize nem fique se repreendendo, mas se disponha a aceitar a correção, disponha-se a reconhecer que você se desviou do caminho, esteja disposto a aceitar quaisquer mudanças para voltar ao caminho. E se você estiver disposto a isto, o Espírito Santo vai recalcular e ele vai te fazer voltar ao caminho. E hoje eu vou te dar 5 pontos para te ajudar a avaliar onde você está e o que deve fazer para voltar à rota certa com que o Espírito Santo está te guiando a fazer. E número 1, você está pronto? Número 1, lembre-se, volte à direção original que o Espírito Santo te
te deu, esclareça em seu coração e esclareça em sua mente exatamente para que o Espírito Santo estava te guiando. Nos é dito claramente em Provérbios 29:18, onde não há visão, as pessoas perecem, muitas vezes elas perecem andando sem rumo, porque desde o começo não entenderam a visão. E é por isso que a Bíblia diz claramente: onde não há visão, onde não há plano plenamente comunicado. Meu amigo, o Espírito Santo quer deixar muito claro o que ele quer que você faça. A liderança dele nunca é confusa, é sempre muito clara. E se você não vê claramente o que deve fazer, então é melhor você voltar para a prancheta e deixar o Espírito Santo tornar a visão mais clara para você. E também nos é dito em Abacuque, capítulo 2, verso 2, escreve a visão, escreva, deixe-a clara sobre tábuas, para que quem passa correndo possa ler. Eu realmente te encorajo, se você sente que está sendo guiado pelo Espírito Santo para fazer algo, escreva isto, assim como Abacuque, capítulo 2, verso 2 diz: eu já descobri que quando eu escrevo, o que eu percebo que o Espírito Santo me guia a fazer, isso mostra lacunas no meu entendimento, isso me ajuda, me mostra áreas onde eu preciso buscar esclarecimento, e às vezes quando eu escrevo, eu peço a outra pessoa para ler para ver se ela entende e descubro que se a pessoa não consegue entender o que eu escrevi, provavelmente eu não entendi claramente. Se alguém não consegue ler ao passar correndo, provavelmente eu ainda não entendi corretamente, então eu busco esclarecimento, corro para a prancheta e certifico-me de que eu entendi de fato a visão, a direção que o Espírito Santo está me dando. E então eu articulo isso num papel até que eu cristalizo aquilo e posso de fato correr com aquilo. E eu quero te encorajar a fazer isto. Você precisa se lembrar do que o Espírito Santo te disse para fazer e escrever isso. E de novo, se eu percebo que ao longo do caminho eu perdi a rota, eu volto para o início para refrescar o meu entendimento ou para buscar esclarecimento. E uma coisa que eu sei sobre Deus é que Ele ama dar esclarecimentos. É por isso que Tiago, capítulo 1, verso 5 diz: se alguém precisa de sabedoria, então que peça a Deus. Deus ama dar sabedoria, Ele só está esperando a gente pedir. E se você precisa de mais clareza sobre o que o Espírito Santo está te guiando a fazer, Tiago 1,5 diz que você pode pedir a Deus, pois Ele é o Deus que dá, Ele está te esperando pedir e Ele quer te dar clareza. Mas quanto a mim, quando a direção está finalmente muito clara diante de mim, eu sei que é o momento para eu fazer uma análise de onde eu estou. Como foi, pelo amor de Deus, que eu cheguei tão longe de onde eu deveria estar e o que eu preciso fazer para voltar ao caminho? Para eu voltar à rota certa, com aquilo que Deus me disse para fazer. E às vezes, este é um processo muito doloroso, porque é preciso fazer uma revisão, e esse é o ponto número 2. Você precisa fazer uma revisão e às vezes essa revisão pode ser muito dolorosa, porque vemos que cometemos um erro. Mas até mesmo o apóstolo Paulo fez uma revisão da sua vida e do seu ministério. Encontramos isto em Filipenses, capítulo 3, verso 13, onde o apóstolo Paulo começa dizendo: irmãos, eu não julgo haver alcançado. A palavra julgar é um termo que supõe análise, traz a imagem de um analista que escreveu numa página todos os objetivos originais e em outra página ele escreveu a realidade do que foi alcançado, e este analista está comparando páginas. Ele está olhando para os objetivos originais, comparando com o que de fato foi alcançado, mas ele vê que suas conquistas ainda não alcançaram o que de fato são seus objetivos. Esse é o sentido que Paulo usa nesse versículo. Literalmente está dizendo: irmãos, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para o que eu fiz, e comparo o direcionamento original que Deus me deu com o que até agora eu realizei, eu vejo que o que eu fiz até agora ainda não alcançou o que Deus me disse para fazer. Desta forma, eu ainda não alcancei. Paulo está fazendo uma revisão, e meus amigos, é tão sábio fazer uma revisão, rever o seu estado atual. É sábio rever o seu progresso, onde você está e quão mais precisa ser feito para saber se você está na rota ou fora dela, se você está em dia ou se está atrasado. Deus quer que nós entendamos exatamente onde estamos. E um dos meus versículos favoritos sobre isso é Provérbios, capítulo 24, verso 3, na Nova Tradução Viva, diz: qualquer negócio é construído por sábio planejamento, ele se torna forte pelo senso comum e lucra maravilhosamente quando alguém se mantém a par dos fatos.
Nunca se esqueça que o senso comum é muito importante no processo de ser guiado. E este versículo diz que você lucra maravilhosamente quando se mantém a par dos fatos. É difícil discutir com os fatos. Você pode sentir emocionalmente que está certo, mas se os fatos mostram que você está indo na direção errada, é melhor você prestar atenção aos fatos. Se o GPS está te dizendo para ir numa direção, mas você está determinado em seu coração a ir na direção oposta, meus amigos, indo na direção oposta, você não vai alcançar o seu objetivo. Você precisa dar atenção aos fatos. E para fazer isso, você precisa fazer uma revisão muito séria e muito ponderada. E sabe, fazer uma revisão dos fatos pode ser bem dolorosa, mas ela mostra onde você saiu da rota. E ela te mostra como voltar à rota. E depois que você fez uma revisão, então você precisa fazer um relatório. Uma vez que você revisa os fatos, precisa fazer uma análise honesta de onde você está e precisa reportar para si mesmo. Seria sábio reportar ao seu cônjuge ou aos membros do seu time e você deve ser muito honesto, brutalmente honesto e dizer: é verdade, nós de fato saímos da rota. Mas, meus amigos, fazer esse tipo de relatório é muito importante porque isso nos confronta com a situação que nos fez desviar da rota e o que precisamos fazer para voltarmos à rota certa. Isso traz a verdade, a dura realidade da situação às nossas mentes para que vejamos, para que sejamos confrontados e que não possamos evitá-la. Isso nos ajuda a perceber onde estamos e o que é preciso fazer para voltarmos à rota. E então, a essa altura, depois do relatório, você tem que fazer uma escolha. Número 1, varrer a dura realidade de que saímos da rota para debaixo do tapete e fingirmos que tudo está bem quando não está, mas, meus amigos, deixa eu te dizer, se você está indo na direção errada, entenda, é a direção errada, você nunca vai alcançar o seu destino. Como o próprio nome diz, é a direção errada, você tem que fazer um retorno. E às vezes fazer um retorno pode ser doloroso porque você tem que admitir que você está indo na direção errada. Sabe, lá atrás, quando Denise e eu tínhamos um ministério itinerante, viajávamos de carro, isso foi muito antes da invenção do GPS. Tudo que tínhamos eram mapas, você lembra desse tempo? Mapas e mais mapas. Eu desdobrava aqueles mapas da melhor forma que eu podia, eu seguia aqueles mapas. Mas sabe, parece que maridos têm uma dificuldade de assumir quando pegaram uma estrada errada. E às vezes Denise dizia: Rick, tem certeza que estamos no caminho certo? Eu dizia: sim, eu estou absolutamente certo que estamos indo na direção certa. 2 horas depois, ainda indo naquela direção, eu olhava no mapa de novo e percebia: estávamos indo na direção exatamente oposta a que deveríamos ir. E eu tinha que olhar para Denise e dizer: bem, você estava certa. Já fazem 2 horas que estamos indo na direção errada. Significa que gastamos 2 horas. Eu tinha que admitir que estava errado, dar a volta e voltar para a direção certa. Mas, amigos, é isso que você tem que fazer se você saiu da rota. Você nunca vai chegar aonde precisa se for orgulhoso demais para não admitir que cometeu um erro. E quando você faz esse relatório para si mesmo, ou faz um relatório para o seu cônjuge ou para os membros do seu time, pode ser muito difícil de fazer, mas é essencial que você faça se você quer voltar à rota certa. Ok, pronto para o número 4? Número 4, recalcular. Recalcular, estamos falando sobre voltar ao caminho certo. Em mais de uma ocasião no meu próprio ministério eu tive momentos em que eu achava que tinha entendido o que o Espírito Santo estava nos guiando a fazer, e mais tarde entendi que eu de fato não tinha entendido nada e eu cometi um erro. E ao invés de apenas continuar forçando na direção errada, é hora de recalcular, dar a volta e perceber como voltar à rota certa. E meus amigos, se você tem vergonha de admitir que está errado e assim continua indo na direção errada, isso é simplesmente estupidez. Não faça isso, não seja tão orgulhoso que você não pode admitir que cometeu um erro. Todo mundo comete erros. A boa notícia é que se você cometeu um erro sendo guiado, você pode recalcular e o Espírito Santo vai te ajudar a voltar à rota certa. Todo mundo comete erros. O apóstolo Paulo escreveu assim, em 1 Coríntios capítulo 13, versos 9 e 12, ouça isto. Pois sabemos em parte e profetizamos em parte, porque agora vemos através de um espelho sombriamente, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei
como também eu sou conhecido. Sabe do que Paulo está falando aí? O original se refere a um vidro ou a um espelho romano. O vidro romano era vidro mesmo, mas o vidro romano era tão embaçado que não dava para ver através dele. Dava para ver relances, mas não dava para ver a imagem do outro lado do vidro, ou era mais comum ter um espelho feito de um metal altamente polido. Aquilo era muito polido, de fato dava para ver alguma coisa da imagem, mas não ficava claro porque era só metal polido, não vidro de verdade. Não era um espelho de verdade. E Paulo diz, agora vemos em parte, profetizamos em parte, porque vemos através de um espelho. Sombriamente é equivalente a dizer, eu posso ver relances de luz, eu consigo ver um pouco do que está refletido no vidro, mas eu não consigo ver a imagem clara. Ou ele está segurando um espelho, tentando ter uma boa imagem de si mesmo, segurando, ele diz, eu não consigo ver claramente de jeito nenhum, tudo que eu tenho aqui é um metal polido, não é espelho de verdade. E Paulo diz, quer goste ou não, nesta vida, e até que vejamos Jesus, há certas coisas que não vamos ver claramente. Podemos ter relances ou apenas uma ideia sobre o que deveríamos fazer, e por causa disso, às vezes, cometemos um erro. Não fique irado consigo mesmo, porque você cometeu um erro, e não fique gastando tempo eternamente, andando em círculos e lamentando, porque você foi na direção errada, gastou dinheiro, ou porque você gastou tempo. Isso não faz nada. Arrependa-se. Apenas se arrependa. Diga, Senhor, eu sinto muito. Senhor, eu sinceramente acreditava que eu deveria fazer o que eu fiz e aqui estamos. Quilômetros depois, tudo que gastamos, todo esse tempo, todo esse dinheiro que gastamos, mas Senhor, eu não vou ficar aqui me lamentando em remorso. Obrigado por me alertar sobre o fato de que eu estou fora da rota e por me ajudar a recalcular. E é isso o que Ele vai fazer, se você quiser ouvir o que Ele tem a dizer. E se você estiver disposto a fazer o que precisa fazer para recalcular, o que nos leva ao ponto de número 5, que é agora é hora de voltar à rota certa. E é nesse ponto que, de fato, você coloca a mão na massa. Entenda, dizer eu quero voltar à rota e, de fato, voltar à rota certa são duas coisas diferentes. E, às vezes, o espírito deseja, mas a carne é fraca, porque voltar à rota certa significa admitir que você estava errado. Talvez você tenha que realocar as suas finanças para voltar à rota certa. Talvez você tenha que realocar suas tarefas pessoais para voltar à rota. Você pode ter que realocar a forma como estar usando o tempo para voltar à rota certa. Talvez tenha que reestruturar seus relacionamentos para voltar ao caminho certo. Mas, meu amigo, você tem que estar disposto a fazer tudo isso para que você possa voltar à rota certa. A Bíblia nos diz, em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, ouça esses versículos maravilhosos. Confia no Senhor de todo o teu coração. Você confia no Senhor de todo o seu coração? Ele continua dizendo, e não te estribes no teu próprio entendimento. Ele continua dizendo, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esta é a promessa das Escrituras. E também nos é dito em Provérbios, capítulo 37, verso 23, os passos do homem bom são ordenados pelo Senhor. Você é um homem bom? Significa um homem justo? Se você é lavado no sangue de Jesus, Deus te declarou justo, você pode requerer o que esse versículo diz, que Deus vai direcionar os seus passos, mas Salmo 19, verso 13 também diz, guarda o teu servo também dos pecados presunçosos. Presumindo saber o que devemos fazer, cometemos erros, e ele diz que eles não têm o domínio sobre mim. É impressionante como pecados presunçosos podem fazer uma bagunça na sua vida, mas a boa notícia é que, se você estiver disposto a 1, lembrar, 2, revisar, 3, relatar a si mesmo e ser honesto, número 4, se estiver disposto a recalcular, número 5, você pode voltar à rota certa. Isso não é maravilhoso? 5 passos simples para voltar à rota certa. E na nossa última aula, eu vou te dar uma ajuda em passos práticos para recalcular. É disso que trata toda esta série. E lembre-se, assim como nós confiamos no GPS para nos guiar e nos direcionar, temos o Espírito Santo dentro de nós, que é melhor do que qualquer telefone, é melhor do que qualquer programa de computador. Ele é um guia turístico. Ele já esteve adiante de nós
Ele sabe tudo que vem à frente, todo acidente, toda catástrofe, toda armadilha. Ele sabe tudo que devemos evitar e Ele sabe qual é a melhor rota a tomar. E se dermos ouvidos ao Espírito Santo, ainda que tenhamos saído muito da rota, Ele nos ajudará a recalcular para podermos voltar à rota certa, fazer a vontade de Deus. Hoje, eu te dei 5 pontos que você deve seguir para te ajudar a recalcular e voltar à rota certa. Agora, como de costume, eu quero orar por você. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus porque você nos ajuda a voltar ao caminho certo quando cometemos erros. Você nos dá instruções práticas, passos fáceis para seguir, para reconhecermos onde saímos do caminho e como voltarmos à rota certa para o que você nos chamou a fazer. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vejo você na próxima. Lembre Eclesiastes 8:4, onde a palavra de um rei está, aí há poder.